Boa noite, irmãs. Para quem não me conhece, eu sou a Valesca, esposa do Luiz Felipe, mãe da Maria Eduarda e do Felipe Ola. Eu estou passando aqui para deixar para vocês a nossa programação da igreja. De sexta-feira à noite, nós temos a oração às 10 horas no Zoom. Aos sábados, nós temos o Arena Jovem. Domingo, às 10 da manhã, culto da família com o pastor Hélito e a pastora Cláudia. E às 18h30 temos o culto com a pastora Horaci e o pastor Eriveldo. Às terças-feiras nós temos o culto de campanha e às quartas de manhã, às 7 horas da manhã, temos a oração na igreja também. Além disso, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha alegria de ser mãe. Nós ainda estamos em maio, o mês das mães, e eu quero deixar aqui um recadinho para você como mãe. A Bíblia nos ensina a instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E eu posso dizer para vocês que eu sou extremamente realizada por ver os meus filhos hoje servindo na casa de Deus. Coisa que foi semeado desde a infância, que eles vão à igreja desde os 6, 7 anos de idade. E eu louvo a Deus por isso. Amém? E em 1 Samuel, a Bíblia conta a história de Ana, como muitos devem já conhecer, né? Ana, e ao escutar a história de Ana, muitas vezes o que primeiro vem à nossa cabeça é o fato da infertilidade, que Ana não conseguia ter filhos. Mas o que eu quero chamar atenção nessa noite para essa história não é só o fato do milagre de Ana ter conseguido ter filho, ter gerado Samuel, mas o fato dela ter criado Samuel para a glória de Deus. Né? A confiança dela era tão grande em Deus que ela entrega ainda Samuel, ainda criança, aos cuidados de Eli. Né? E é isso que eu acho que é o maior desafio para nós como mãe. Não é só criarmos os nossos filhos debaixo dos princípios de Deus, da palavra do Senhor, e sim, em determinado momento, a gente entregar mesmo ao Senhor os nossos filhos, para que a palavra dele, a obra de Jesus, seja suficiente na vida deles. Amém? E o meu testemunho como mãe é justamente esse. Hoje, ao ver os meus filhos na igreja, servindo ao Senhor, e desde criança iam à igreja e participavam de culto, dos kids e tudo, e hoje eu vejo isso que foi semeado lá atrás. Hoje são líderes na casa do Senhor, são pessoas maduras em Deus, e eu louvo muito a Deus por isso. Amém? Que Deus abençoe a todas, que o nosso coração esteja aberto nesse momento para receber da palavra de Deus, para sermos alimentadas por essa palavra maravilhosa que o Senhor vai nos alimentar através da vida da pastora Cláudia. Amém? Deus abençoe a todas. Me chamo Flávia Caetano, sou discípula dos pastores Cláudia e Wellington aqui da Sara Nossa Terra. Sou diaconisa, professora do IV, líder de célula. Quero compartilhar com você a minha experiência como mãe. Fui mãe aos 18 anos de idade, com muita dificuldade. Eu, graças a Deus, com a ajuda dos meus pais, eu consegui dar uma boa qualidade de vida para o meu filho. Bem, daqui a pouco você vai saber quem é o meu filho. Desde pequenininho eu sempre levei ele à igreja, sempre quis que ele tivesse boas referências, sempre tive muito cuidado em relação à convivência dele com outras pessoas também. Sempre, quando eu ia à igreja, eu não me importava de quantas conduções eu iria ter para me locomover da minha casa da igreja. Então muitas vezes eu ia com ele num braço, com a sacola, com a fralda e o leite no outro, e pegava 2 conduções para ir para a igreja. E isso 3 vezes por semana. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, porque ser mãe não é só você parir. Ser mãe é você cuidar do seu filho, de você dar uma boa educação. Então sempre, todos os lugares que eu ia, meu filho estava junto comigo. Todas as igrejas que eu participei, de cultos, de festivais, de congressos de mulheres, de jovens, eu sempre estava com o meu filho junto.
Uma coisa muito legal que eu fazia quando o Lucas era pequenininho, eu entrava no meu quarto de joelhos para poder fazer a minha oração. E ele estava do meu lado, de joelhos, fazendo a oração. Muitas vezes ele repetia o que eu falava. Então eu acredito que um bom exemplo vem das atitudes e não apenas de falar. Quando ele era pequeno, eu tinha um costume de pegar a Bíblia e começar a ler a Bíblia para ele poder entender um pouquinho do que é o Evangelho, do que é a Bíblia, a história. E eu me lembro como hoje, muito legal, eu lendo o Antigo Testamento. Aí ele até comentou assim para mim: nossa mãe, como esse povo é desobediente. Deus dá instrução e o povo desobedece. E ele tinha, se eu não me engano, acho que uns 4, 5 anos de idade. Ele era muito pequenininho. E ele fez esses comentários. Muitas vezes eu recebia muitos amiguinhos dele da escola aqui em casa, ou amiguinhos da própria igreja. E sempre à noite, antes de dormir, a gente lia a Bíblia, a gente fazia um círculo com as mãos e começava a orar. Eu tinha um painel no meu quarto com nomes, alvos de oração de familiares, de amigos e tudo mais. E eu ensinava tanto ele quanto os amiguinhos dele a levantar a mão e começar a orar por aqueles nomes junto comigo. Acho que eles não entendiam nada e não via a hora de terminar. Mas ele sempre estava fazendo dessa maneira. Quando ele tinha uns 7 anos de idade, eu fui para Sara Nossa Terra, que é a igreja onde nós congregamos até hoje. E lá ele pôde construir um ministério da vida dele, por escolha dele, por condução do Espírito Santo. Eu sempre fui do louvor, né? Então, quando estava no louvor, ele sempre estava nos ensaios. Os meninos até brigavam com ele para não mexer nos instrumentos. Falava: se ele fizer isso, eu não vou tocar mais. Então, assim, a liderança, o exemplo, boas atitudes, vem por comportamentos, né? Então, eu acredito que eu, como mãe, eu tive bons comportamentos diante do meu filho, dentro da igreja, fora da igreja, dentro da minha casa. E na educação dele, dentro das minhas condições, eu procurei colocar numa escola com educação cristã, justamente para ele aprender dentro da escola, além da educação fundamental, também ter um pouco de ensino bíblico. E foi muito bom para a trajetória, para a construção do caráter dele. E eu acredito que eu contribuí muito. Eu, como mãe, eu sempre fui muito chata em relação com quem ele andava, que hora ele chega em casa, porque ele já é adulto, ele já tem 21 anos, então não seguro mais, mas eu sempre controlo o horário, eu sempre controlo com quem ele está. Não é que eu controlo, eu monitoro, porque eu, como mãe, eu tenho essa responsabilidade. Eu me lembro, esse ano, né, chamando ele para levantar para um compromisso, enfim, eu falei: Lucas, olha a hora, você precisa levantar. Ele: mãe, você não me deu essa educação. Eu falei: como assim não dei essa educação? Aí eu comecei a pensar: como assim não dei essa educação? Lógico que eu dei essa educação. Aí ele falou: não está muito tarde para você me ensinar algumas coisas? Eu falei: você pode ter 80, 100 anos. Eu, como mãe, eu sempre vou te ensinar. E eu, como mãe, você tem que obedecer, porque eu sou sua mãe. Então, assim, eu fico muito feliz que muitas pessoas, mulheres principalmente, amigas, colegas de igreja, colegas de negócios, enfim, quando conhecem o meu filho, sempre elogia ele pela educação dele, pelo carinho dele, pela maneira que ele se comporta, tenta arrumar namoradinha para ele e elogia. E eu já ouvi de muitas amigas falando assim: nossa, eu quero ser mamãe como a Flávia foi. Cada pessoa tem a sua experiência como mãe, e todas as mães têm grandes qualidades como mães, né, de acordo com a sua experiência. Eu criei meu filho praticamente sozinha, o pai dele sempre foi ausente, mas eu sempre procurei dar tudo que eu podia para o meu filho, desde o exemplo da educação evangélica, desde a educação fundamental que é necessária, sempre ajudei ele. Inclusive na empresa onde eu trabalho hoje, que eu trabalho por conta própria, desde os 18 anos ele está trabalhando comigo. Fazem 3 anos que ele está comigo, trabalhando,
ali, tendo responsabilidades. A gente briga, a gente discute, isso é natural, mas a gente tem grandes experiências juntos, estamos crescendo muito. Eu aprendo com ele, ele aprende comigo. Eu acho que o sinônimo de família é parceria, é respeito, é obediência, assim como nós somos obedientes ao nosso Deus. Amém? Queria compartilhar com você e que você possa conhecer o meu filho, que ele é cantor, ele está lançando um single em breve, um EP, e que Deus possa continuar abençoando a vida dele. Eu sou muito feliz e eu quero desejar a todas as mães muita sabedoria, muito entendimento, muita paz, muito amor, muita graça de Deus, e que todas vocês possam criar os seus filhos segundo aquilo que a Bíblia diz. Eduque os seus filhos para que quando eles forem grandes, eles não venham se desviar do caminho do Senhor e que eles possam honrar o pai e a mãe deles, independente das qualidades, independente dos defeitos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Desejo para você um ótimo culto. Aquele fio que se rompeu da minha alma até Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são seus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Cristo em suas linhas de amor. Cristo em suas linhas de amor. E aquele fio que se rompeu da minha alma até Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Boa noite, igreja, tudo bem? Meu nome é Antônia, tenho 43 anos, sou enfermeira,
atuo na área há 12 anos. Sou discípula da diaconisa Eliana, líder de célula, nome da minha célula, Firmados na Rocha. Conheci a Sara Nossa Terra através do Felipe. Depois que o Felipe voltou do Revisão de Vida, recebi na minha casa a Elisa e o Ricardo e alguns jovens da igreja. E logo na mesma semana participei de um culto de mulheres. E lá eu fui impactada pela palavra. E a partir daí passei a fazer parte da igreja, que representa o fruto da maternidade para mim. Ele me representou uma mulher forte, determinada, realizada. Me sinto muito abençoada com a maternidade. Que eu desejo para o futuro dos meus 2 filhos, que eles sejam homens de Deus, que vivam os princípios de Deus, que realizem os seus sonhos e sejam felizes na presença de Deus. Que é a maternidade para mim? A maternidade para mim é um presente, é um dom de Deus que confiou a mim como mãe, como projetora, né, dessas 2 vidas. E sou feliz, né? Me sinto muito feliz como mãe, como esse presente que o Senhor tem me dado. Os teus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Um sopro divino, puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior do mundo. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Os teus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro.
teu sopro divino puseste vida em mim. E amaste primeiro com amor maior como o céu, e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma, e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo. Mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te mais que o ouro, prata, mais que a mim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Senhor, te amo. Mais que o ouro, prata, mais que a mim. Oi! Misericórdia. Meu nome é Terezinha. Eu sou discípula da diaconisa Eliana. Eu sou mãe da Adriana e da Tatiana. Eu cheguei na Sara através da Adriana e da Tatiana. Teve uma célula em casa de jovens e o líder delas era o Ricardo e a Elisa. Eles me convidaram para o culto de mulheres. Hoje eu sou líder de uma célula Monte de Sião. Bom, o que eu penso, o que eu sinto pelas minhas filhas estarem na igreja, para mim é uma bênção e também é um fruto de oração, porque há muitos anos atrás foi o que eu pedi para Deus, para que eu e a minha família servisse ao Senhor, e Deus ouviu o meu clamor. Natural, né, o que seria correto é a mãe levar os filhos à igreja, não as filhas levar a mãe para a igreja, né? Mas ocorreu ao contrário. Minhas filhas me levaram para a igreja. Gente, como é difícil fazer um vídeo. Nós duas somos.
Se eu amo minhas filhas? Se eu te amo? Se eu amo vocês? Lógico que eu amo. Um montão, demais. O que eu desejo para as minhas filhas, como mãe? Eu desejo toda sorte, de bênção para elas. Que Deus esteja sempre no caminho delas e que elas estejam sempre no caminho de Deus. Poxa. É vídeo, não é foto? Tá, o que mais? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Olá, querida mulher vencedora, a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida de todos da sua família. Eu sou a pastora Cláudia, pastora da Sara Nossa Terra Granja Viana, e é com grande alegria que eu dou início a mais um culto Mulheres Vencedoras. Eu espero que nesse início de culto você tenha se sentido mais especial diante de Deus, afinal de contas é mês das mães, né? Então parabéns a você que é mamãe, mamãe do coração, mamãe biológica, mamãe espiritual, você que de alguma forma exerce a maternidade, essa homenagem foi para você. Sinta-se verdadeiramente especial, porque assim Deus a considera especial para ele. Filha de Deus, né? E filha que se tornou mãe a quem ele confiou filhos para que você pudesse cuidar, em nome de Jesus, amém? Ensinando nos caminhos do Senhor. Então, seja muito bem-vinda você, seja muito bem-vinda todas vocês, mulheres, para que nós possamos ter um tempo maravilhoso na presença de Deus, ouvindo cada palavra, né? E nos entregando diante de cada um dos louvores, permanecendo do início ao fim, até o momento em que nós estaremos na nossa sala de Zoom, onde nós iremos orar, compartilhar testemunhos, amém? E matar um pouquinho dessa saudade que está grande, mas eu quero dizer para você que brevemente nós teremos o nosso primeiro culto Mulheres Vencedoras de maneira presencial. Claro, respeitando, né, a todas as medidas de segurança, mas nós iremos retomar os nossos cultos Mulheres Vencedoras e eu tô morrendo de alegria, numa expectativa para que nós possamos novamente nos reencontrar.
Quero dizer para você que além de todos esses avisos, os projetos que a igreja está fazendo, né, o Ministério do Arce, entre tantas outras iniciativas, aliás, nós teremos uma iniciativa maravilhosa. Você deve estar ligado em todas as nossas mídias, atentos, porque no dia 12 de junho nós teremos o nosso drive-in, um momento onde os casais apaixonados poderão ter a oportunidade de estarem na igreja assistindo um show dos nossos ministros de louvor, com muita música e um momento maravilhoso gastronômico. Então não deixe de se informar, procure um dos líderes da igreja, nós estamos divulgando em todas as mídias, nos Instagrams, então você tenha uma forma de saber como será para que você participe conosco. E nós temos também uma outra iniciativa que os nossos líderes do Arena estão fazendo para que você que tem um jovem na sua família, seja seu filho, seja um jovem conhecido, seja um neto, que está um pouquinho distante de Deus, ou que não conhece a Deus, ou que já esteve participando do nosso Ministério de Jovens e que faz tempo que não vai mais aos cultos, porque estavam de forma online, ou porque realmente perdeu por algum motivo o interesse. Nós temos realmente interesse em contatar. Então nós estaremos iniciando algo maravilhoso e eu quero que você que quer compartilhar o contato desse jovem possa colocar o nome aí no chat e nós vamos chegar até você. Essa iniciativa será liderada pelos nossos queridos líderes Laila e Matheus Portela, Felipe e também Milene Scápora. Então, os nossos líderes do Arena estarão todos movidos para um propósito maior, que é alcançar, resgatar a vida desses jovens tão preciosas para Jesus. Uma iniciativa maravilhosa, então não deixe de participar conosco. Amém, queridas? Eu creio que todos os outros avisos já foram compartilhados, né? E não percam nenhuma das programações da igreja. Assistam todos os nossos cultos e eu creio que essa é a forma, nesse momento, para esse tempo, nesse momento, que Deus ele tem nos abençoado para que nós possamos estar juntas, conectadas, fortalecendo umas às outras, amém? Então, sem mais demora, nós vamos iniciar o nosso culto. E para isso eu quero convidar você, mulher de Deus, para que você feche os teus olhos por alguns instantes. Creio que você já está acomodada aí na sua casa, reservou esse momento para que você esteja totalmente concentrada para receber a palavra de Deus, um dia tão especial, um momento tão especial que acontece uma única vez ao mês. Então, valorize esse momento, amém? Esteja 100% aqui, deixe os afazeres para depois, mas concentre-se aqui ao longo desse momento que nós iremos ouvir a palavra de Deus. Feche os teus olhos por alguns instantes, vamos orar ao Senhor. Pai amado, na tua presença, glorificando o teu santo nome, eu exalto o Senhor nas alturas, glorifico ao Senhor, Deus meu e Rei meu, todo-poderoso Deus, clamando para que o Senhor possa, pela tua misericórdia, pela tua graça, nos abençoar nesse tempo, derramando a revelação da tua palavra, que vem, Senhor, ao encontro dos nossos corações, através da revelação do Espírito Santo de Deus. Se conosco, Pai amado, nós teremos um tempo onde estamos aqui inteiras na tua presença para aprender mais de Ti, para sermos curadas, restauradas, ó Deus, e fortalecidas. E eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém? Então, se você pode, daí aonde você está, dê um grande aplauso ao Senhor, em nome de Jesus, meninas. E eu quero dar continuidade a esse culto. Nós falamos ao longo de várias mensagens de 10 milagres, e esse é o 10º, que Jesus realizou. Depois que Jesus ele veio falando a respeito do reino de Deus, no livro de Mateus, ele fala de uma maneira a respeito de cada um dos milagres que ele realizou de uma forma muito interessante. E nós temos aprendido cada um desses milagres, aquilo que vai além do fato, do milagre ali em si, da cura, que a princípio ela parece um tanto quanto óbvia.
Nós temos falado, inclusive, de que Jesus ele veio pregar um reino para um povo. E para aquela época havia uma dificuldade de entender aquilo que Jesus ele estava tentando explicar, falando a respeito de um novo reino, o reino de Deus. Mas me parece que existia uma dificuldade um tanto quanto natural. Ora, aquele povo fazia 4.000 anos que eles conheciam um tipo de Deus, né? Que a base da fé deles era a preocupação. Pastora, como assim? Era mais ou menos assim. Fiquem preocupados, ó povo, porque a hierarquia religiosa daquela ocasião estabelecia, né, essas maneiras de culto a Deus, essas maneiras de relacionar-se com Deus. Então, no frigir dos ovos, a mensagem ali que estava oculta em tudo aquilo que era passado era: fiquem preocupados quando vocês vierem à presença de Deus. Fiquem preocupados quando vocês forem escolher os animais para sacrifício, que era a prática comum daquela época. Fiquem preocupados quando estiverem no momento do sacrifício. Fiquem preocupados quando entrarem no átrio. Fiquem preocupados quando entrarem no santo lugar, que era quando eles entravam ali na presença de Deus. E pior ainda, fiquem preocupados quando vocês entrarem nesse santo lugar, porque coisas podem acontecer com você. O povo entendia um reino desta forma. E aí vem Jesus e ele diz o seguinte para nós: ora, não se preocupe. Jesus ele veio trazer essa mensagem de um novo reino. E imagina para nós, né? Se para aquele povo que tinha uma vida muito voltada para práticas religiosas, porque não tinha tantas atividades como nós temos, que muitas das vezes as práticas, né, religiosas, a busca por Deus acabam se tornando secundárias, ficam lá no 3º, 4º ou 5º lugar. Imagina aquele povo que vivia cultuando a deuses, a vida girava em torno de poucas coisas e uma delas era essa. Se para eles era difícil entender esse reino, para nós então, eu creio que é algo desafiador. E é por isso que nós falamos ao longo de todos esses cultos, passo a passo, milagre a milagre, quais eram as maneiras que Jesus ele tinha para nos ensinar a irmos de encontro com esse reino. Se você não ouviu, não prestou atenção nas mensagens, queridas, está tudo gravado, você pode consultar novamente. Porque entender que quando Jesus explica, ele fala, é mencionado cada um dos milagres aqui, através dos evangelhos, sempre nós temos algo maior para aprender, e trata-se do reino de Deus, de como Jesus ele quer que nós vivamos o reino de Deus, que é um reino de paz, de alegria e de justiça. O significado das coisas, né? Não somente olhando o fato em si, mas olhando para algo muito maior. Acreditar nos milagres de Jesus é um desafio, mas acreditar naquilo que ele tem para nos ensinar, além do milagre, do fato em si, é um desafio ainda maior. Porque para todos os milagres realizados por Jesus, nós temos que ter uma fé que creia. Mas a gente tem que ter coragem e ousadia para alcançar absolutamente tudo isso nas nossas vidas. É tão interessante, queridas, porque tem um tempo na nossa vida que nós conhecemos a Jesus de ouvir falar. Mas quando nós conhecemos a Jesus de com ele andar, sabe aquele louvor que diz isso? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Isso faz toda a diferença. Agora, o que será que tem além do fato do milagre que nós vamos aprender nessa mensagem? Quero que você esteja muito conectado, quero que você esteja muito inteira, para que você possa absorver e se ver diante de situações que para a sua vida isso pode te auxiliar a crescer em nome de Jesus. Nós iremos ler alguns textos, mas fiquem tranquilas porque todos os textos extraídos estão dentro de um contexto. Amém? E você está convidada
para poder ler o texto inteiro. Então, anote cada um dos versículos que nós iremos compartilhar. E no milagre de hoje, nós vamos ler a respeito de Mateus, está lá no livro de Mateus, amém? Mateus capítulo 9, versículos de 32 a 33. A palavra de Deus, ela diz assim: enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Vamos começar aqui fazendo uma afirmativa óbvia. O fato de ser mudo não significa que é endemoniado, ok? Aliás, sabe uma coisa muito interessante? É que muitas vezes nós temos como cristãs, né, como evangélicos, de forma geral, um hábito de dizer que este ou aquele está endemoniado. Mas sabe que Jesus nunca se referiu assim a ninguém? E isso é algo que nós temos que aprender com Deus. Jesus, ele não dizia isso para aquele ou para tal pessoa. Ele simplesmente ia diante daquela pessoa e expulsava o demônio. Ele fazia o que tinha que fazer sem ficar acusando. E esse milagre que nós vamos falar é quando Jesus, ele faz o mudo, né, que tinha esse demônio, falar. Vamos pensar em uma pessoa muda fisicamente, por causa de alguma dificuldade auditiva ou na língua. O mudo não consegue dizer com a voz o que ele quer dizer. Ele tenta falar alguma coisa, mas só consegue reproduzir ruídos. A gente sabe que isso, para a época, era algo muito grande, muito diferente, porque não tinham os mesmos conhecimentos, as mesmas tecnologias que nós dispomos hoje para tratar alguém que tenha essa necessidade. Então, para a época, né, a fala era uma dificuldade grande, então eles falavam, se comunicavam como em ruídos. O mudo, ele não conseguia dizer com a voz o que ele queria dizer. Ele tentava falar alguma coisa, mas só conseguia reproduzir ruídos. Ele, infelizmente, não articulava bem a fala. O mudo, naquela época e na época de hoje, tinha algumas limitações. Claro que naquela época, né, de Jesus, muito maiores do que as de hoje. Mas ele não conseguia articular os comandos e as falas. Agora, o mudo físico é um pouco disso que eu falei. Nós vamos tratar aqui algo que vai um pouquinho mais além, fazendo um paralelo com aquele que é o mudo espiritual. O mudo do ponto de vista espiritual é aquele que a sua fala, ela não tem significado. É como se ruídos, fazendo um paralelo e uma comparação aqui, se é que você pode abrir um pouquinho a sua mente e entender exatamente aquilo que eu quero falar com você e compartilhar. Um significado que vai além de um fato. É aquela pessoa que não consegue dizer, o mudo espiritual, é aquela pessoa que não consegue dizer exatamente aquilo que ela quer. É aquele que não consegue usar a palavra de forma, ou da forma, como ela poderia usar. Do ponto de vista espiritual, vejam, espiritual, quem não consegue usar a fala para aquilo que deveria usar, está debaixo de uma ação demoníaca. Porque Deus nos fez a todos com a capacidade de usar a fala e a palavra da forma correta. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Acompanhe comigo essa linha de raciocínio. Inclusive, aliás, o mudo físico. Queridas, se não conseguimos fazer com que nossa fala represente o que Deus quer, então nós somos mudas, espiritualmente falando, e estamos debaixo de ação demoníaca. Ora, pastora, que coisa forte, sim. Nós temos que expressar a Deus a partir do momento que nós conhecemos a Deus o tempo todo, de todas as formas, pelas nossas atitudes, mas também pela nossa fala. O milagre que nós estamos vendo hoje trata-se da importância da nossa fala.
Vejam que Deus deu a Adão o poder da fala, inclusive para ele dar o nome a todos os seres viventes, a todas as coisas. Então a fala é algo extremamente importante para Deus, porque enquanto Adão usava a fala para fazer aquilo que Deus direcionava, tudo estava dando certo. Quando Adão passou a falar o que Deus não havia direcionado, as coisas começaram a dar errado. Ele perdeu o que, queridas? Ele perdeu o paraíso. E todo mundo sabe que a Bíblia refere-se a paraíso como uma palavrinha chamada Éden, que é lugar de prazer. Ele perdeu o lugar de prazer, o lugar onde ele se comunicava livremente com Deus. Isso é muito, muito grave. A Bíblia diz que a vida e a morte estão na nossa boca, com o poder da nossa fala. Vocês já ouviram inúmeras palavras voltadas para isso, mas eu quero chamar a atenção para você que muitas mensagens que nós trazemos trata-se de dizer o óbvio. Sabe por quê? Porque é difícil viver o óbvio. Então nós temos que escutar, absorver e entender de que se nós estamos ouvindo novamente é porque algo Deus tem para falar conosco. Porque não é para a irmãzinha que está lá sem assistir a palavra que essa mensagem está vindo de encontro ao coração. Está vindo de encontro ao teu. Então absorve em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus, ela diz lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida, sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Essa palavra pode até passar desapercebida por você. Mas para quem tem um pouquinho de entendimento, aqui sabe que isso é algo muito preocupante para quem não usa a fala de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque o mundo espiritual, queridas, não gera vida, gera morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o pecado está debaixo do diabo. Então o diabo leva à morte. Sempre ele tem esse objetivo: matar, roubar e destruir. Logo, se o mundo espiritual está debaixo do diabo, ele é levado ao quê? À morte. Cuidado com isso. Quem fala a vida são aqueles que são de Deus, são aqueles que são de Jesus e são facilmente reconhecidos. Amém? Você está sendo reconhecida de ser uma pessoa de Deus por aquilo que você fala. Muitas coisas em nossa vida é dirigida pela nossa boca. Aliás, eu diria grande parte delas. Temos que observar isso. E, aliás, temos que observar algo muito interessante. Às vezes, nossa boca fala o que os nossos olhos estão vendo. Vocês lembram de Adão e Eva? Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. Eles viram a sua nudez e Deus foi falar com eles e Adão e Eva tocou nesse assunto. Foi falar sobre a nudez, mas Deus já sabia de tudo o que tinha acontecido, né? Eles não precisavam falar aquilo para Deus. Agora, é interessante porque tem coisas que a gente precisa entender com relação a isso que aconteceu. Deus falava com eles dois todos os dias. Mas eu acredito que aqui, Adão e Eva, eles começaram a falar algo diferente. Eles falaram diferente porque passaram a ver diferente. Vocês estão entendendo? Então aqui houve primeiro a abertura da visão. Primeiro houve a abertura da visão e depois a abertura da fala. Eles passaram a falar de uma forma diferente. Essa sequência, né, dos milagres, Jesus ele curou primeiro, para quem acompanhou todas as mensagens, Jesus ele curou primeiro os cegos e depois agora ele cura quem? O mudo. Primeiro a visão e depois a fala. Eu vou fazer uma afirmativa aqui, queridas. O que se fala é o que se vê. Presta atenção. O que se fala é o que se vê.
O que se vê é o que já está dentro de você. O que se vê é o que já está dentro de você. O que falam sobre você é o que já está dentro de quem fala. O que você fala a respeito das pessoas é o que já está dentro de você a respeito delas. Então, o que você fala sobre si mesmo ou sobre os outros é o que está dentro. Em Mateus, capítulo 12, versículo 34, diz que a boca fala do que está cheio o coração. No versículo ali na parte B, cita exatamente isso e você conhece esse texto. A grande questão aqui é o quanto você exerce isso e pratica isso, cuidando das palavras ou então refletindo a respeito de cada uma delas que sai da sua boca. Leia comigo o texto que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 4. A palavra de Deus, ela diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou luz das trevas. Aqui nós podemos afirmar que havia o caos na terra. Caos é estar sem forma e vazia, assim como estava nesse momento. Só que Deus, presta atenção, Deus disse, né, o que ele estava vendo. Amém? E o que ele estava vendo? O caos? Não, queridas. Deus estava vendo aquilo que estava dentro dele, que era uma nova terra. Então, uma nova terra começou a ser criada pela fala de Deus. Aplaudam ao Senhor. Pela fala, Deus transformou o caos sem forma, aquilo que era sem forma e vazio, em algo bom. O que você tem criado com a sua fala, que está dentro de você, em sua vida. Nada do que está fora determina a vida de uma pessoa, mas o que está dentro. Absolutamente nada. Você pode falar, pastora, mas o meu lar era sem forma e vazio, era o caos aquele lugar. Mas, queridos, se você ainda diante de toda essa circunstância tem algo de bom dentro de você, é possível transformar esse lugar, em nome de Jesus, em um lugar bom. O caos estava fora de Deus, por isso não tinha nenhuma influência sobre ele. Não deixe os fatores externos terem influência sobre você, sobre aquilo que você fala. Porque se você já chegou ao ponto de falar, já está contaminada a sua alma. O mundo, o mundo espiritual tem algo dentro dele, mas infelizmente nem sempre é a palavra de Deus. Pode ser a palavra do diabo, pode ser as circunstâncias, mas definitivamente não é a palavra de Deus. E o mundo espiritual geralmente é quem só faz barulho, quem ora, mas não está falando aquilo que acredita dentro do seu coração. As orações muitas vezes só são barulho. Sabe, queridas, muitas vezes, diante de algumas situações, a gente não sabe inclusive orar, a gente só faz barulho. E nós temos que estar muito convicta daquilo que a gente está pedindo diante de Deus e sermos sinceros, até porque a palavra de Deus diz que Ele é um Deus que conhece o nosso coração. Orações que só fazem barulho, Deus não ouve. Vejamos como Jesus orava. Ele nos ensina a maneira correta de orar. Ele muitas vezes não pedia para o Pai, ele dava comandos com palavras de autoridade para aquela situação se resolver. Jesus, lembrem disso, nós falamos ao longo de todos esses cultos. Jesus disse ao leproso, lá no livro de Mateus 8, seja purificado. Jesus disse para o centurião, eu irei curá-lo. Então, Jesus disse, vá, disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Jesus, ele disse ao paralítico, né? Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Mateus 9, de 2 a 7. Voltando-se Jesus, a viu e disse, ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Está lá no milagre de Jesus,
Mateus 9, 20 a 22, já vimos todos esses milagres. E aos 2 cegos, como que Jesus, ele deu o comando? Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. E ele, tocando os olhos, disse, fala, que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Ao homem com a mão atrofiada, lá no livro de Mateus 12, 10 a 13, então ele disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Jesus, queridas, dá comandos para que haja cura. Nós poderíamos ficar aqui o tempo todo lendo algumas palavras e eu vou deixar uma aqui em destaque para que a gente leia daqui a pouquinho, se der tempo. Então, o que nós temos que aprender aqui é que nós não damos comando. É verdade. Até porque muitas vezes a gente acredita que não tem a autoridade. E não temos. Muitas vezes nós temos que pedir em nome daquele que tem autoridade. Mas a tua parte é você declarar com a sua boca e crer no seu coração. Quem não tem autoridade não dá comando, só pede. Aquela oração da pessoa que só pede. E não sabemos muitas vezes usar a nossa boca. A diferença aqui que nós estamos aprendendo nesse milagre é a nossa fala. Quando Deus quis criar separação, inclusive, está lá no início, em Gênesis, quando ele quis criar a separação do dia, ele manteve o mesmo comando, a mesma estratégia, a fala. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Aliás, fazendo um paralelo aqui, o que separa, muitas vezes, as famílias? O que te separa daquilo que você quer realizar? O que te separa dos teus filhos, do teu marido, dos teus irmãos em Cristo? Na igreja está assim, ó, de gente que maneja muito mal a fala. Utiliza esse poder para separar. Então, nós temos que aprender a usar bem a nossa fala. De quem ou do que você se separou? Vocês já tiveram a experiência de conversar com alguém de outro país que você não entende absolutamente nada da língua que aquela pessoa fala? É como uma conversa de 2 mudos. Não se entende aquilo que se fala. Nós fazemos isso muitas vezes na nossa casa, com a nossa família. Enquanto não houver a mesma língua na casa, não existe unidade. No relacionamento é a mesma coisa, em tudo aquilo que nós vamos fazer. Ah, pastora, mas em relação à questão da conquista dos meus sonhos, sabe como você tem que conversar com os teus sonhos com uma linguagem da fé, declarando e dando comando, assim como Jesus nos ensina a fazer? Amém? Ter comando para os teus sonhos se realizarem. Creia em nome de Jesus. O que separa é a fala, por isso Deus veio para nos restaurar nesse milagre, a nossa fala. Entendam algo. Enquanto não se aprender a falar o que se tem que ser falado, enquanto não se entender o significado da fala, está debaixo de uma ação de demônios. Temos que combater isso em nome de Jesus. Amém, mulheres? Pedir a Deus sabedoria. Sabedoria ao falar, porque a gente sabe falar, mas a gente fala sem sabedoria em muitas áreas e de várias formas, diante de circunstâncias nas nossas vidas. Lá no livro de Lucas 6,45, a palavra de Deus ela diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Meu Deus, que palavra! Lá no livro de Efésios 4:29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Você é instrumento de Deus, queridas. Use a sua fala para edificar em nome de Jesus. Não é falar demais, mas é falar com sabedoria. Provérbios 13:3 diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Ou seja, tem que ser com sabedoria. Provérbios 15:23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo. Quão boa é! Falando com sabedoria, a palavra edifica. A palavra de Deus, ela diz aqui lendo as escrituras: no princípio
era o quê? O verbo. Era o quê? A fala. Queridas, a palavra tem poder criador. Anota isso no seu coração. A palavra tem poder criador. Se você crê nisso, dê um grande aplauso ao Senhor. Aleluia! A fala é o poder divino do homem. Jesus Cristo era a manifestação da fala de Deus. E como Jesus sabia disso? Porque ele usava a fala para os fins corretos, da forma correta. Se você sabe que você é uma mulher de Deus, você vai usar a sua fala para o destino correto. Você não vai precisar manipular as palavras, porque na sua boca vai ser o sim, sim, não, não. Você não vai ser aquela pessoa extremamente direta, ou se você for assim, amém por isso. Né? A gente não está falando aqui de você ser verdadeira, direta, não, mas usar bem as palavras com verdade, com aquilo, mas crendo no seu coração, porque todos os outros milagres nós passamos por cura nas nossas almas. E agora é o momento de você, crendo em tudo aquilo que nós aprendemos, declarar e determinar em nome de Jesus. Palavra tem poder criador. Aleluia! Uma das coisas que Jesus veio fazer ao estabelecer o reino que nós estamos aprendendo, o reino de Deus na terra, é restituir em nós a voz que ao ser falada, ela merece e tem que ser ouvida. Porque a maioria das nossas falas, nós pedimos pelo amor de Deus para que elas não sejam ouvidas. Sabe aquelas coisas que vocês fazem, jogam ao vento e depois não tem como recolher? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas em nome de Jesus, nós a partir de hoje seremos curadas para que tudo aquilo que nós possamos falar seja para que vidas sejam restabelecidas, para que a nossa própria vida venha a alcançar o propósito de Deus sobre nós. Amém? Então, nos tornamos mudas espirituais quando não acreditamos naquilo que podemos fazer. Então não usamos a fala correta. Lembram do texto? Lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículos 10 até o 12, a palavra de Deus diz assim, lá para Moisés: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Moisés aqui, ele estava totalmente perdido. Ele estava com medo, querendo passar, para outra pessoa aquilo que Deus tinha confiado a ele. Mas Deus estava dizendo assim para Moisés: eu vou te fazer alguém grande. Vou fazer uma grande obra através da sua vida. E Moisés não cria. Mas ele se achou incapaz o tempo todo e disse para Deus: olha, eu não consigo falar, lembra? Falar corretamente. Todo mundo que acredita que não é capaz de fazer o que Deus quer que faça, acaba se tornando alguém pesado na fala, como Moisés, Tem dificuldade, não se expressa, acaba se tornando uma pessoa introspectiva, tem resistência a se expor, porque acredita que se falar pode sair algum tipo de bobagem. Eu quero dizer uma coisa para você: abre a sua boca que Deus enche. Deus enche de sabedoria, desde que ela tenha dentro do coração um princípio do bem, um princípio em Deus. Amém? Princípio que vem através do Espírito Santo de Deus. Acredite, na hora que Deus te chama, você pode. Deus te chama, então você pode. Quando Deus nos chama e nós abrimos mão, desse reino, porque achamos que nós não conseguimos falar, nós entregamos esse reino, entregamos o poder da nossa fala para outra pessoa. Não entregue seu reino a outro. Não entregue sua fala para outra pessoa. Às vezes a gente fica procurando, e olha, não tenho nada contra isso, entendam bem, mas quando isso se torna uma dependência, isso não é algo bom. Às vezes a gente fica procurando profetas o tempo todo, revelação que venha da parte de outra pessoa, pedindo para alguém orar por nós, para quem sabe da boca daquela pessoa sair algo de bênção sobre a nossa vida, quando Deus disse para você que Ele já te deu o poder da fala,
O poder criador da fala está na sua mão. Ora, louvado seja Deus por isso. Glória a Deus, queridas. Deus te deu esse poder. Agora saibam que nossa voz não tem poder sobre o outro ser humano. É isso que a gente precisa entender. Eu não vou fazer valer a minha voz sobre o outro. Deus deu poder para nós. A única voz que tem poder sobre você é a sua própria voz. Se você passar a acreditar e falar da forma que Deus fala, haverá um grande milagre na sua história. Vamos voltar aqui à criação? Tem algo interessante em que, quando Deus fala, haja luz, não é? Quando Deus fala isso, eu, olhando no detalhe aqui, quero trazer para você uma sutileza da palavra. Levou uma noite e um dia, não é? Para que houvesse a luz. E por que primeiro a noite? Porque quando você falar, fazendo um paralelo de novo, além do fato, porque quando você falar e começar a praticar essa verdade na sua história, talvez num primeiro momento você não veja imediatamente o resultado, porque ainda é noite, até que se faça dia, para que você veja. Aqui na palavra de Deus, ele viu quando se tornou o quê? Dia. Deus viu quando se tornou dia. Então ele achou tudo bom. Ele viu no dia e não na noite. Muitas vezes não usamos a nossa boca para declarar sobre as nossas vidas porque nós tememos aquilo que vem antes, que é a noite, né? A voz começa pela noite, queridas. E eu preciso que você se encoraje, se fortaleça em fé para que você possa declarar bênçãos a começar sobre a sua história em nome de Jesus. Nós declaramos, eu vou ser uma mulher melhor, eu vou ser uma pessoa melhor transformada em Deus. E aí vem o quê? A noite. Ninguém vê nada, as pessoas começam a questionar, mas cadê a mudança naquela pessoa? Te cobram isso, te cobram aquilo. Começam a dizer, mas eu não vi mudança em você. Sabe por quê? Porque ainda é noite. A voz trabalha na noite, mas ela também trabalha no dia e dá o resultado. É possível ver o resultado no dia. Haverá um dia, um sol nascendo na sua história, onde todos irão ver os frutos que serão gerados em Deus, através da boca maravilhosa de Deus, mas que sairá como um som profético da tua boca, em nome de Jesus. Lembrem-se que Jesus ele nasceu numa noite. É uma questão de fé. Saber construir pela palavra. Não podemos em um momento dizer que nós somos abençoadas, prósperas, que está dando tudo certo, bem-sucedida, e logo depois a gente dizer que a nossa vida é um caos, que é uma droga, que a gente é perdedora, que nada dá certo pra gente. Qual das duas falas vai fazer valer? Daí você vive exatamente isso. Uma hora dá tudo certo, uma hora dá tudo errado. E vive esse loop, não é? Mas, em nome de Jesus, nessa noite, nós estaremos sendo curadas e restauradas. Porque foi esta a fala de Deus sobre nós. Quem não acredita, queridas, fica muda. Falar é uma condição divina. A primeira manifestação de Deus foi a voz. Sua voz manifesta Deus, desde que acompanhada pelo seu testemunho. Amém? Vocês lembram de Zacarias? Lembra que ele e a sua mulher Isabel queriam muito ter um filho, oraram por um filho, mas ficaram velhos e infelizmente eles não tiveram naquele momento filho. Foi quando apareceu um anjo da parte de Deus, né, e disse que eles teriam um filho. Vocês lembram dessa história? Está lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 18 e 20. Diz assim: Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Meu Deus, cada vez que você não crê, você fica mudo e começa com uma fala errada a respeito das coisas. Uma fala que não tem fé. Pastora, mas Zacarias era um sacerdote e ele não cria? É, queridos,
Muitas vezes nós somos líderes na casa de Deus, podemos ser pastores, seja o que for, e não cremos que Deus pode realizar milagres. É muito mais fácil acreditar que a grama do vizinho é mais verde, que lá fora tudo acontece. A grande questão é acreditar na restauração do teu casamento, na cura da tua enfermidade, na busca pelo teu ministério e na conquista pelos teus alvos e sonhos. Esse é o grande desafio. Então, aqui, Zacarias, mesmo sendo um sacerdote, ele não cria. Ele não creu quando Deus desafiou ele a gerar um milagre para si mesmo. E Isabel passou a gravidez inteira sem ter o pai falando com o filho enquanto ela gestava, porque Deus falou o que para ele? Que ele ficaria mudo. O filho cresceu, se desenvolveu sem ouvir a voz do pai. E o pior, o pai não acreditou que Deus havia dito que ele seria um milagre de Deus. Zacarias não desfrutou do milagre que Deus deu. Ele só voltou a falar quando escreveu numa tabuleta o nome do filho, João, que significa especial para Deus, reconhecendo não só a grandeza da criança, mas também o milagre de Deus e o que Deus havia usado ele. Temos que acreditar que somos especiais para Deus, amém? Daí nós poderemos usar a nossa fala da forma correta, da forma de Deus, trazer existência, o sobrenatural para o natural, aquilo que temos reservado como promessa de Deus sobre as nossas vidas. Hoje nós sairemos daqui declarando, nós sairemos daqui profetizando, nós sairemos daqui declarando bênçãos sobre bênçãos em nome de Jesus. E eu quero terminar essa mensagem, que aparentemente é muito simples, com uma afirmativa de Jesus. Está lá no livro de João, capítulo 7, versículos de 37 a 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Louvado seja Deus! Mas o fluir da água viva depende da fala. Leia o texto inteiro que você vai ver. Os rios começam a fluir depois que você começa a falar. A fala não é igual para todo mundo, querida. Não se iluda. Aprendemos ao longo de todos os milagres que nós ouvimos. Para alguns, Jesus falou, vê, e ele viu. Para outros, ele disse, anda. Para alguns, ele disse, fala. Teve até aquele que disse, pega a moeda da boca do peixe. No primeiro dia, Deus disse, haja luz. Não fale a mesma coisa a vida toda. Não reclame o tempo todo. Não blasfeme o tempo todo. Não diga maledicências, palavras torpes o tempo todo. Mude a sua fala. Tenha a fala de Deus. Para cada dia, tenha uma fala diferente. É assim que Deus faz. É assim que Deus fez. Construiu uma parte da história. Comece a construir a outra. Declare. Comece a outra. Declare. Nós estamos construindo uma história, estamos construindo um reino, e um dos elementos mais importantes desse reino é a nossa linguagem de fé. Amém? Nossas palavras têm o poder de curar, mas elas também têm o poder de ferir. Nós não podemos usá-las de qualquer forma. O justo e o ímpio, eles se distinguem em muitas coisas de acordo com a palavra, né? De acordo com a palavra de Deus, não só no seu caráter, mas nas suas atitudes, mas também na sua forma de falar. A boca do justo, a palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Da boca do justo jorra a vida, ou seja, as palavras que vivificam, que comunicam uma vida em Deus, uma vida espiritual ou emocional, porque nós somos curadas nas nossas emoções. Por outro lado, da boca do ímpio flui violência. O que tem saído da sua boca, queridas? Muitas casas e famílias destruídas pela violência, não só física, mas verbal. Nós temos que trabalhar isso. E pior, é uma característica do comportamento do ímpio, então nós temos que abrir mão do ímpio, abrir mão da velha criatura, da velha natureza, a partir do momento que nós conhecemos a Jesus. Palavras de verdade. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina.
Há momentos em que o silêncio será a maior expressão de fé? Sim. E de sabedoria? Sim. Mas falar com o coração, né, cheio da presença de Deus, queridos, é um remédio na vida de muitos. Na hora que as emoções estiverem alteradas, retenha as suas palavras. Mas quando você estiver fortalecido, fale com propriedade e autoridade em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz tantas coisas aqui, né? Sobre a fala. Nós poderíamos ler tantas, mas lembre-se daquele que com a fala correta acalmou todas as tempestades. Jesus com a fala curou. Jesus com a fala, ele fez sinais e prodígios. Tem alguma situação na sua vida, tem alguma tempestade em que você está passando? Lá no livro de Mateus 8, 23 a 27, a palavra de Deus diz isso. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Ou seja, ele deu um comando, ele falou, ele disse. Aqueles que estavam com medo de morrer, situações que estavam aterrorizando, diante de uma tempestade, diante de uma situação complicada que eles estavam vivendo. Qual é a situação complicada que você está vivendo? Jesus, ele está nos ensinando. Ele pode sim dar uma palavra de comando. Assim como ele já deu, porque ele fez isso para que nós pudéssemos provar, mas ele disse na palavra que nós faríamos coisas ainda maiores. E ele nos deu. Nós não perdemos, queridos. Nós não perdemos, né? O poder que vem através da fala, não perdemos isso. Então que Deus hoje possa te encher em nome de Jesus, que através do Espírito Santo de Deus que vai enchendo a tua vida, nesse momento você possa estar sendo preenchida de fé o suficiente para declarar: problema, você não é maior do que o meu Deus. Situação difícil, você será vencida em nome do Senhor Jesus. Comece a criar, trazer à existência que haja luz, mesmo se você estiver vendo caos. Mesmo que as situações ainda estejam sem forma e vazia, mesmo que você esteja vendo um desemprego, mesmo que você esteja batendo em portas e elas estejam fechadas, mesmo que você esteja olhando para as pessoas e elas estão vivendo uma inércia e você fica desesperado sem poder fazer absolutamente nada, faça por você. Você será um instrumento nas mãos de Deus para que outras vidas possam ser encorajadas, edificadas e fortalecidas. Você é instrumento em nome de Jesus nas mãos do Senhor. Aleluia! Essa era a mensagem, queridas, que Deus tem para nós nessa noite. Eu espero que isso tenha fortalecido a sua vida, porque nós vamos orar e nós vamos declarar. Eu quero convidar você, onde você está, se você puder, para ficar em pé, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho um louvor que eu gosto muito e eu sempre coloco em tudo quanto é situação que eu estou vivendo. Eu não sei se vai captar o som aqui através do celular, mas eu vou colocar e quem sabe você consiga ouvi-lo aí onde você está e que você possa entender que com Deus, queridas, mesmo que você tenha declarado uma palavra, você só está vendo a noite. Haverá um dia, um novo amanhecer, porque com Deus sempre vale a pena, sempre vale a pena. Então levante, onde quer que você esteja, e comece a declarar essa canção. Glória a Deus. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Glória a Deus. Doces palavras te darei. Louvamos o teu nome, Deus. Abençoa cada mulher nesse momento. Enche da presença do Espírito Santo de Deus. Sustenta no momento da dor, no momento da dificuldade. Nos leva para mais perto da tua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Onde quer que nós estejamos,
Oh, aleluia. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Louvado seja Deus. Desesperado eu te busco, frenético Aleluia. Glória a Deus. que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Deus. Se te ver, Sempre, vai valer a pena. sempre vai valer a pena Vai com valer Deus. a pena. Que essa presença Assunção alcance a sua vida. Que você seja, em nome de Jesus, preenchida em fé. Fortalecida na esperança em Deus. Vai valer a pena. O Espírito Santo de Deus alcança cada vida. Abençoa, Senhor, cada história. Queremos compreender, ó Deus, em nome de Jesus, os teus caminhos, o teu reino. Faça dessa oração a canção para Deus, em nome de Jesus. Doces palavras que a fala da sua boca possa expressar mais e mais a Deus. Nos sustenta, nos abençoa, nos fortalece, Deus. Isso me leva mais perto de ti, Oh Deus, mais perto dos teus caminhos. queremos estar perto e perto, perto de ti, Deus. Oh Senhor, em cima de cada montanha, Deus, oh Deus, e no mais profundo abismo, queremos estar contigo, Deus. Aleluia. Nós te buscamos, meu Deus. Aleluia. Sim, Deus. A visão da tua face. Tudo, 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 Deus, que nós precisamos, Deus. E que te direi, Senhor, vai valer a pena. Declare, vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, queridas. Declare, vai valer a pena. Com Deus vai valer a pena. Tudo isso vai valer a pena. Sei que vai, sim, sim, vai valer a pena. Em nome de Jesus, eleve suas mãos aos céus e comece a agradecer a esse Deus. Exalte o nome dele, engrandeça o nome dele, digno de todo louvor, de toda honra, de todo poder e de toda majestade, Deus. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Louvamos o teu nome. Quero agradecer você que esteve aqui. Te convidar para que você esteja na próxima última quarta-feira do mês. Eu espero ter boas notícias, espero que a gente consiga ser rápida o suficiente para organizar o próximo culto já de forma presencial em junho. Se não em julho, quem sabe estaremos já reunidas, amém? E adorando ao nosso maravilhoso Deus. Que o Senhor te abençoe. Não deixe de participar conosco da nossa sala de Zoom. Vem pra cá para a gente poder matar um pouquinho a saudade, orar, compartilhar as boas novas, ou orar e fortalecer umas às outras, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, tenha uma excelente noite e um ótimo descanso. Um grande beijo no seu coração. Bendirei ao Senhor pra sempre.
proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia